Olá, boa noite aos irmãos, aos internautas que sempre estão nos acompanhando aqui na live do Toque do Dia. Eu estou aqui, meu irmão Marcos pediu para estar compartilhando, mas no momento não estou conseguindo. Mais um minutinho aqui, eu estou arrumando aqui, eu estou preparando, irmãos, para a gente já dar início à nossa live. Estou tentando colocar aqui para que eu possa eu sei que o Marcos e a Roseli se encontram. Vocês podem dar Marcos ou Roseli, dar uma boa noite aí para me ver a parte das mensagens aqui. Tá lá. Marcos disse aqui na tela. Eu tentei aqui, Marcos, eu acho que o grupo, porque como eu entro aqui dentro do meu, eu não entro no seu toque de dia, entro no meu, acho, porque eu entro aqui nos grupos, eu não tenho muito grupo, né, cadastrado. Vê se você consegue aí compartilhar você aí. Paraná. Hoje aqui na cidade todos ficaram sabendo da tempestade aqui em Corumbá, né? Foi muito forte, muito violento aqui. E a internet aqui deu uma diminuída na velocidade aqui. Até achei que não ia ser possível estar transmitindo a live, né? Por causa da internet. Mas graças a Deus está funcionando, né? Acredito aqui meio que congela, mas eu creio que vocês devem estar recebendo. Eu não consigo. Tá.
Boa noite, irmãos. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Não é de hoje, mas há um bom tempo aqui com o nosso irmão Marcos, né? O missionário Marcos, que acompanha na live com vocês aí. E hoje a programação era com a nossa irmã Regina Rocha, mas não vai ser possível, ela está enferma, ela não está muito bem, a nossa irmã Regina tá com uma gripe, não tem condições de estar aqui fazendo a live com vocês, então ela pede mil desculpas, mas ela prometendo, já mandou agendar para a próxima, não na próxima semana, mas na outra, ela vai estar aqui participando com vocês, tá? E a nossa irmã Regina Rocha, né? Então, assim, ela me comunicou dizendo que não havia essa possibilidade dela estar participando aqui conosco, mas eu peço oração a todos vocês pela vida dela, né? E que o Senhor restabeleça a saúde dela o mais rápido possível. Bom, eu quero já estar, antes de darmos início à nossa live, creio que Marcos está se recuperando bem. Marcos está aí, né? Pode estar nos respondendo também, e pelas visitas que ele está recebendo. Marcos, nós temos orado muito por você, a igreja também, e eu acredito que todos, né, têm passado essa confiança que nós estamos participando também desse seu momento, em oração, compartilhando com todos os irmãos também a sua recuperação, e a gente agradece a Deus, né, pela sua recuperação. A gente sabe que é lento, né? A gente tem conversado e a gente sabe que a recuperação é bem lenta, né? Mas o Senhor tem feito milagre na sua vida, restaurando a sua saúde, para que você possa estar aqui novamente participando, né? Colocando a sua vida novamente em ordem, né? No seu desejo do seu coração, sua vontade, né? E Deus vai atender a sua vontade também. E aqui está acompanhando, né, nossa irmã Conceição, que nos acompanha sempre nas lives, né? E Pablo também, ali em Porto Soares, a nossa irmã Roseli, que Deus abençoe a sua vida, né? Você que está cuidando do Marcos aí, que Deus te abençoe, dando sabedoria, saúde a você, e nesse tempo aí, Diogo também, que se encontra ali em Campo Grande, Delcio, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, e dando saúde também, suprindo em tudo, né? Nosso irmão Pablo Flores também, que nos acompanha ali em Porto Soares. E eu quero abrir aqui Quem mais aqui está conosco? Deixa eu ver aqui. Opa! Saiu fora. Deixa eu ver. Arlene também. Arlene está nos acompanhando. Deus abençoe. A esposa do diácono Carlos José. Nosso irmão Miguel Angel Rodrigues. Deus abençoe sua vida também, irmão, que está nos acompanhando esse momento dessa live, né? E a Roseli está dando aqui boa noite também, todos ali. E eu quero passar uma palavra, quero deixar uma palavra para vocês, irmãos, e quero deixar uma palavra com vocês. Semana passada eu falei um pouco sobre voto, sobre aliança, a diferença, né,
sobre o voto, sobre a aliança, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa questão na política, né? Que nós estamos vivendo hoje aí. E sabemos que o Brasil está passando por esse tempo onde as pessoas estão indo para dar o seu voto de confiança naquele candidato que você confia, que você muitas vezes tem esperança, que ele vai fazer algo para a mudança do nosso país, e você deposita o seu voto. E eu falei muito sobre isso, né? Eu tenho falado isso também na igreja, ali com os irmãos, e comentando ali, né? Domingo passado, o domingo que passou agora, nós tivemos ali a escola dominical, e acabei passando também para os irmãos ali essa questão de escolha, essa situação de você depositar seu voto, esse desejo que você tem para que o nosso país muda, e cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de pensar, e muitas vezes isso, irmão, o que eu comentei ali domingo agora, passou agora, comentando que o título da mensagem foi: Deus é quem escolhe os governantes das nações. E quando a gente fala isso para o irmão da fé, ele não concorda, tem vezes não aceita, porque nós vamos depositar os nossos votos ali e não concorda com, muitas vezes, ele dizendo assim, que Deus é quem escolhe os governantes das nações. É Deus quem escolhe. E eu sei que nós temos esse papel muito importante de ir lá até as urnas, como cidadão, de lá depositar o nosso voto. O que eu tenho passado para a igreja, já há vários meses, nós temos orado, que nós, antes de nós estávamos orando em casa, o seu culto doméstico, para que Deus realmente mostre o candidato que você tem escolha. Eu já disse aqui semana passada do nosso intelecto, né, que nós temos discernimento, nós temos livre-arbítrio, nós temos essa capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom. E o título da mensagem que eu tinha passado semana anterior sobre aliança e voto. E quando passei semana passada até vocês, eu falei sobre isso, no final da live, meu irmão Marcos colocou ali, e eu falei vários sinônimos, né? Coloquei o sentido do voto, né? Que você, voto é que você toma essa decisão, que vai colocar a pessoa que vai dar continuidade no que você escolheu. E o irmão Marcos, você colocou, na hora que você colocou ali na live, você colocou uma palavra: procuração. Você colocou procuração. Você está dando uma procuração a alguém para responder por você. E quando o Marcos colocou ali procuração, eu não falei mais porque eu já tinha ultrapassado meu limite de tempo. E quando o Marcos passou ali procuração, e eu falei, realmente. E eu trouxe até aqui nas minhas mãos aqui essa procuração aqui de Corumbá, quarto ofício de Corumbá. Essa procuração que o meu irmão Marcos, ele fez para mim. Antes dele viajar, antes dele passar por essa cirurgia, ele fez duas procurações. Uma ele fez do CPF dele, da pessoa física,
me dando poder, me dando autoridade para responder em nome dele. A outra procuração que ele me deu, ele fez da empresa dele aqui, do comércio dele, me dando também esse poder. Interessante que essa procuração não precisou da minha assinatura, aonde eu recebi essa procuração. E me dando essa procuração me faz que a empresa Marcos, a pessoa jurídica, e também Marcos da Silva Campos, a pessoa física, ele confere amplos e gerais eliminados poderes para representá-lo perante qualquer instituições bancárias, a parte federal, estadual, municipal, tanto da empresa dele como a pessoa física. Ele me deu uma procuração. Aqui não tem minha assinatura, mas tem a assinatura dele, reconhecendo firma que isso é legal. Eu vou pegar agora, aqui, sabe por quê, irmãos? As pessoas muitas vezes não estão dando valor no seu voto. Aqui a gente está falando porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E aqui existe um comprovante onde assinei ali, o papel onde todo mundo sabe, a gente assina ali, e você dando, você vai passar. Então, quando ele falou procuração, eu já fui no dicionário, quando terminou a live, eu já vou logo no dicionário para poder ver sobre o que é uma procuração. E a procuração é isso que eu li, mas no dicionário fala assim, procuração é um voto de confiança que você dá a outra pessoa. Você outorga a outra pessoa ilimitados poderes. No dicionário fala assim, é um poder que uma pessoa atribui a outra de agir em seu nome. É um mandato, porque aqui tem a data que ele fez e tem um mandato que eu estou exercendo esse tempo que Marcos está ali em Campo Grande, tratando da sua saúde, e ele depositou essa confiança em mim, para responder perante as leis. Eu posso fazer o que bem entender, com o nome dele, com a empresa dele, porque é um mandato, um documento, é um instrumento, na verdade é um documento, é um voto, é um instrumento, aquilo que eu fiz ali no dia de domingo, é um instrumento legal, que confere esse poder a outra pessoa. Então Marcos, quando ele disse ali, é uma procuração que nós estamos falando sobre voto, de você saber realmente quem você vai depositar esse voto de confiança. Aquela pessoa que prometeu tanta coisa para você, promessa. Porque aqui, quando Marcos me passou essa procuração, nós conversamos, e ele queria saber da minha parte se eu ia honrá-lo, se eu ia fazer isso, aquilo. E eu disse que sim. E ele depositou esse voto de confiança dando a mim. E eu posso fazer o que bem entender no CPF dele. Eu posso fazer empréstimo, eu posso fazer o que bem entender. A empresa dele, eu posso vender. Eu posso, na verdade, falar em outras linguagens mais para você entender. Eu posso me dar poder de roubá-lo, tudo que ele tem, e posso deixá-lo até na miséria. Mas não foi com esse propósito que ele me deu esse voto de confiança, essa procuração. Ele me deu esse voto para que eu possa trabalhar, agir
em favor dele, para que eu não possa denigrir a imagem dele, que eu não posso lesá-lo. Por isso que ele me deu esse voto de confiança. Ele me fez essa procuração. E domingo também eu fiz essa procuração, eu dei um voto de confiança aos candidatos. Alguns foram eleitos, a maioria que eu coloquei ali foi eleito, e esse voto eu dei a ele para que ele possa trabalhar para a nossa cidade, nosso estado, né? Para o nosso Brasil. E eu dei esse voto de confiança, na esperança, pelos planos dele, de promessa que ele fez a mim, a cada um de vocês, e a gente confia. Então Marcos, quando ele colocou ali, quando eu estava falando sem voto, eu falei, realmente, Marcos, você me depositou esse voto de confiança. E você pode, você que está aí, você pode ter certeza que eu estou procurando fazer o melhor para você. Para quando você voltar aqui, você possa encontrar melhor do que você deixou. Eu estou procurando fazer o melhor. Dando a minha força, com um propósito, que esse voto de confiança que você depositou a mim. E não de lesar de maneira nenhuma, para deixar você melhor. E você possa ficar em paz e descansar. E quando você depositou, você também conversamos, e você, acredito que você confiou e você também está descansado. Até que eu prove o contrário a você. Até que algo eu possa fazer que venha desagradar. Mas eu tenho orado ao Senhor. Eu tenho colocado Deus para que eu possa fazer o melhor para você. Para você. Para a sua vida. E por que eu ainda estou falando isso? Porque semana passada eu falei nisso. E essa semana, hoje não era, na verdade, nem era para estar aqui. Deixa eu pegar um papelzinho. Era a irmã Regina Rocha, que era para estar ministrando, né? Se alguém chegou agora, ela estava enferma, então não deu para participar. E hoje eu estou aqui. E eu senti esse desejo no meu coração de estar falando com vocês. Mais uma vez. Vamos estar falando sobre os governantes. E o título da minha mensagem, domingo que passou, eu coloquei: é Deus quem escolhe os governantes das nações? Sim, irmãos. Muitas vezes você pode achar que não. Mas é Deus que escolhe. Marcos que me escolheu para estar exercendo essa função. E depositou esse voto de confiança em mim. E falando ali na igreja, por quê? Eu tenho visto aqui no WhatsApp, irmãos ligando para mim: pastor, eu estou no grupo da minha família, nós estamos brigando, nós estamos havendo desentendimento, e quando a gente vê, são irmãos da igreja. Por que isso está acontecendo, pastor? Por que isso está acontecendo no nosso meio? Dentro da igreja, fora da igreja, dentro da família. Por que, irmãos? E não é só um. Eu conversando também com minha funcionária, que é da outra congregação, e ela dizendo a mesma coisa, na própria família dela, irmãos da igreja, e tomamos essas atitudes, sabe? E isso vai entristecendo. Você fala: mas que ponto que nós estamos chegando? Dentro da igreja, acontecendo isso. E nós não estamos tendo respeito pelo irmão ou pela irmã, quem quer. E teve um irmão, eu posso dizer irmão, e dono do restaurante onde eu fui almoçar, e falou:
Essa semana, porque eu votei em certo candidato, eu ouvi tanta coisa, me humilhou, falou tanta coisa que eu fiquei bobo de ver. Eu falei, o que você falou? Eu falei, não falei nada, eu fiquei quieto, só fiquei. E muitas vezes nós estamos perdendo amizade, perdendo amigos, por questão de política, porque você está levando um candidato e o seu proceder é outro, sai uma ira do seu coração, você começa a falar coisa. Aí eu fico pensando, na hora que você entrega um folheto evangélico, a pessoa recusa, que não aceita Jesus Cristo, começa a falar coisa e você vai falar o quê? Qual a sua atitude perante essa pessoa que rejeitou, quando você entrega um folheto evangélico, né? Você vai levar um folheto evangélico, você oferece à pessoa, a pessoa rejeita, te ignora, te despreza porque você está levando um folheto. Qual é a sua atitude? Qual é o seu proceder? Será que nós estamos vivendo aquilo que nós pregamos? Irmãos, está acontecendo isso, irmãos. E nós estamos esquecendo que é Deus quem escolhe os governantes das nações. É Deus, irmãos. Quer queira você achar que não, você não concorda, mas a palavra de Deus nos diz que toda autoridade é constituída por Deus. Você querendo ou não querendo, nós temos que ter discernimento, entendimento a quem nós vamos escolher. Ter esse discernimento para quem você vai depositar o seu voto de confiança para que ele possa fazer um bom governo. E se nós olharmos aqui a palavra de Deus, podemos falar de Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor? E nós sabemos pela palavra de Deus, ele era um poderoso governante ali do Império Babilônico, isso há 600 anos antes de Cristo, e é onde aquele governante ele recebeu uma visão de Deus. E nós sabemos que Daniel interpretou esse sonho. E Daniel explicou que Deus entregou essa visão a Nabucodonosor. Lá em Daniel 4,17 diz assim, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então, Deus dá a quem Ele quer, e a gente sabe quem foi Nabucodonosor. Nabucodonosor não era nada um homem agradável, porque ele jogava as pessoas na fornalhas acesas ali, se não adorava ídolos. Se não curvasse diante dos ídolos, ele jogava na fornalha. Ele ameaçou assassinar todos os seus conselheiros, se ele não interpretasse os sonhos deles. Que tipo de homem era Nabucodonosor? E aí, se você olhar, que tipo de governante é esse? E na palavra de Deus, a Bíblia nos mostra claramente que às vezes Deus colocará líderes terríveis em posições de grande poder e com o propósito de realizar o quê? Seus planos. Nós esquecemos que Deus tem um plano. Deus tem um plano não só para você, meu irmão, para mim, mas Deus tem um plano para toda essa humanidade, para todo mundo, esse mundo todo. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. E se nós olharmos ali,
O que ocorreu com Faraó ali no Êxodo? A palavra de Deus fala que Deus endureceu o coração de Faraó outra vez. Deus endureceu o coração de Faraó outra vez. Até que o Egito podia ser humilhado por tratar mal o seu povo. E Deus enviou quem? Moisés para dizer a Faraó, lá em Êxodo 9:16, mas, na verdade, para isso te hei mantido com vida. Mas, na verdade, para isso te hei mantido com vida, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Olha lá, Êxodo 9:16. Sabe, muitas vezes Deus sempre esteve diretamente envolvido nas escolhas. Muitas vezes de pessoas, de posições importantes. E até mesmo Isaías, lá em Isaías 45:1, já com a descendência, já falando da ascensão de Ciro, o Grande, ao poder para cumprir o seu propósito. Vamos ler, eu não coloquei aqui, mas eu vou ler aqui em Isaías 45. Isaías. Opa. Cadê meu Isaías aqui? Isaías 45, 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, ao qual tomei pela sua mão direita, para sujeitar nações diante dele. Eu soltarei lombos de reis para abrir diante dele as portas de duas folhas, e as portas não se fecharão. E lá, depois do século, Deus coloca Ciro sobre o Império Persa, e lá em Daniel 2:20, 21, Daniel fala assim: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Então, Deus que estabelece, coloca, ao mesmo tempo ele tira reis e ele estabelece reis. E Romanos 13:1 fala: nenhuma autoridade existe, o apóstolo Paulo falando, aliás, carta aos Romanos, que nenhuma autoridade existe sem permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Então Deus, de alguma forma, ele também endossa. Então quer dizer que ele endossou o presidente do Brasil, que nós estamos hoje? Sim. O anterior também, Temer. Quem quer? Lula. Ele endossou? Endossou. Mas também Deus, como diz aquele que destrona reis e os estabelece. Então, de alguma forma, Deus, ele endossa. Mas, pastor, é um presidente, tem suas falhas, é um líder, mas tem suas falhas, tem suas fraquezas. Mesmo assim, ele endossa, ele concorda com isso, com o que o presidente está fazendo, ou então está roubando, desviando dinheiro, ou está fazendo alguma coisa, ou outra, saindo, judiando do povo, maltratando o povo. Então quer dizer que Deus endossa isso? Não. Deus não está nisso. Deus não está nessa situação.
Então isso significa que Deus, Ele tem um propósito para a humanidade. Ele tem um propósito para os eventos atuais, os eventos ainda que vai acontecer. Mas isso, tipo de evento, Ele realizará através de liderança que Ele colocar. Ou permitir que Ele esteja naquela posição. E, embora mesmo a Escritura também nos mostra que às vezes Deus realmente decide quem será o governante oficial de uma nação. Mas também Ele permite que as pessoas escolham os governantes. Porque Deus não compactua com os valores, né? Aquelas governantes que... o governante que não compactua com os valores ensinados aqui na Sagrada Escritura, porque o governante, ele tem que conhecer também a Escritura. O governante, ele também tem que ter temor. O que é temor? Princípio de sabedoria de Deus, para governar o nosso país. Então, para isso, nós temos que saber se o governante tem essa atitude, esse proceder. Então, que muitas vezes o governante, né? Deus permite que as pessoas escolham, mas aí o governante, ele não se interessa da palavra, tampouco nas Escrituras Sagradas. Quem pode, então, até isso, a palavra de Deus diz ali, que em certa ocasião Ele criticou o seu antigo povo escolhido com essas palavras. Então, lá em Oséias 8, 3, 4, ele diz assim: Israel desprezou o bem. Eles fizeram reis, mas não por mim. Eles escolheram os reis, mas desprezou o bem. Porque esse rei não queria o bem das outras pessoas. Então, muitas vezes, o rei está pensando em si próprio, não está pensando na nação, não está pensando nas pessoas. Então, Deus deixa bem claro que Deus só aprova aqueles governantes que não rejeitam o bem, que é definido por Ele, da maneira que Ele. A palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então a gente tem que ter esse discernimento. Mas o apóstolo Paulo também nos dá um excelente conselho aos cristãos que negam o que é ajuizar, de fazer juízo. Ele fala lá em 1 Timóteo 2:1-2, exorto, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. Olha o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele falando: exorto, pois, antes de tudo, que façam súplica. Nós temos orado na igreja, Senhor, nós temos suplicado e orado ao Senhor para que Ele possa colocar esse governante, para que prevaleça a vontade de Deus. A vontade de Deus. Mas Ele quer que nós possamos estar orando, para que você não possa estar duelando com o seu irmão, duelando com o seu amigo, duelando com as pessoas que têm em sua volta, com o seu funcionário. Muitas vezes você está duelando com o seu patrão, você está duelando na própria família, com sua esposa. Minha funcionária, que cuida da minha sogra, disse que a cunhada dela, uma briga com o marido, que eles não estão tendo entendimento. Foi como que
Então quer dizer que eles não estão nem dormindo junto, porque há um desentendimento, porque um para o presidente ou para o outro presidente. Então quer dizer que não está havendo paz. Entre eles. Que ponto que nós chegamos? Que ponto que nós chegamos? E a palavra diz o quê? Eu exorto. O apóstolo Paulo fala, eu exorto. Pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Você tem ações, um favor imerecido. Porque muitas vezes aquela pessoa vem jogar pedra em você, porque você voltou e você, qual é a sua atitude? Qual é a sua ação? É um favor imerecido? Você vai transmitir palavras pesadas? Você que sobe no púlpito, você que entrega folheto, você que fala da palavra do Senhor, você que está anunciando o amor de Cristo, que ações você está dando a dele? Você está tendo mais amor pela pessoa? Você está tendo paciência com ele? Você está sendo longânimo com ele? Porque é esse que deve ser o nosso proceder. Esse que deve ser o nosso andar de cristão. Tenha paciência, tenha amor com ele. Seja pronto para ouvir que ele está te ouvindo, jogando pedra em você. Ouve. Você está sendo tratado. Deus está tratando você. Deus está tratando com as nações, quer saber realmente que tipo de nações é a nossa. Que tipo de nações que pregamos o Evangelho. E não temos um proceder de cristão, um andar de viver, um proceder de cristão, falando palavras pesadas, atitude, ira no coração, por causa daquele que votou ou daquele outro. Isso não é atitude de cristão. Jesus Cristo manda você dar outra face. Jesus Cristo manda você andar mais uma milha com Ele. Ouve com Ele o que Ele vai falar. Anda com Ele mais uma milha. Seja pronto para ouvir. Tardio em falar. Tenha paciência. Seja amoroso. Tenha domínio próprio. Está faltando isso, cristão? Está faltando isso? Está cheio do Espírito Santo? Porque o que nós estamos vendo nessa eleição aqui, as pessoas estão reclamando para mim, e a gente fica admirado com isso. Irmão, não tem esse proceder. Tem uma palavra, o irmão Ramon, ele gosta sempre de falar o seguinte, que o Frei Agostinho, o Frei Agostinho, ele diz assim, prega o Evangelho. Prega o Evangelho para as pessoas. Se for preciso, use a palavra. O Frei Agostinho fala. Pregue a palavra, pregue, viva. Viva o Evangelho. Se for preciso, use a palavra. Se for preciso. Mas com o seu proceder, com o seu andar, com o seu viver, muitas vezes não precisa. Muitas vezes você não falando nada, mas você sendo gentil, você sendo amoroso, porque muitas vezes você não sabe o que o outro está passando, você não sabe as aflições, a luta que o outro está precisando muitas vezes das suas orações, e ele diz aqui que nós devemos, o apóstolo Paulo fala, olha, façam súplicas, façam orações, intercessões e ações de graça, por todos os homens, pelos reis, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. Esse tempinho, Marcos ainda estava aqui, e eu conversando com o vereador aqui da nossa cidade, eu conversando com ele, e eu disse a ele que ele, como autoridade, o poder que ele tem como vereador.
E ele, não, eu não tenho poder. Eu falei, não, você tem um poder. Você tem um poder porque você faz leis, você ali está assinando algo, você que fiscaliza as obras, você que dá todo, porque você foi colocado ali com esse poder, as pessoas votaram em você, e esse poder que você tem é o mesmo poder que eu também tenho como pastor dentro da igreja. Quando os irmãos depositaram ali o voto, confiando em mim, esse poder, para administrar a igreja, para conduzir a igreja, porque Deus também me constituiu esse poder, me reconhecendo como pastor. Falei, sabe por quê? Porque um dia eu vou estar na presença do Pai, um dia eu vou estar na presença de Deus, e eu vou ter que prestar conta a Deus pelas minhas atitudes, pelos meus atos, minha vida pessoal. Eu vou prestar conta a Deus também pela minha família, pela minha casa, pela minha esposa, pelos meus filhos. Se eu soube governar bem a minha casa, se eu soube administrar bem a minha casa, meus filhos. E eu também vou administrar, vou ser cobrado por Deus, porque a palavra fala, ai do pastor, que não cuidar bem das minhas ovelhas. Ai, e ai, a gente sabe pela palavra de Deus, é um juízo. Ai do pastor, se não cuidar bem das ovelhas. E eu vou ter que prestar também conta, eu estava falando isso para o vereador, se eu não souber administrar a igreja, porque eu também vou ser cobrado por ele. E Deus vai me cobrar. E eu falei, mas nós temos orado por você. Falei para ele, nós temos orado para que vocês possam fazer um bom governo. E nós temos orado a Deus. Se vocês não estão fazendo um bom governo, para que Deus pese o coração de vocês, para que vocês possam, nem à noite, dormir direito, para que vocês possam ter esse entendimento, e que vocês possam ficar incomodados, e possam estar olhando para o povo, e fazer um bom governo. É assim que nós temos orado. Ele parou, e olhou para mim, e falou, rapaz, será que é por isso que eu não tenho dormido à noite? Sabia que eu não tenho dormido à noite, Eliseu? Eu tenho acordado à noite, não tenho mais dormido, eu tenho tomado remédio, e eu estou assim à noite. Falei, olha, nós estamos orando que você faça um bom governo, que você tenha saúde, mas também que Deus te incomode, para que você possa olhar com esse propósito que Ele colocou você lá, para fazer um bom governo, para que você vá bem em tudo que você fizer. E ele ficou sacudindo a cabeça, olhando para mim. Ele falou, já estou até com dor de cabeça. Ele saiu dali da loja do Marco, entrou na farmácia para comprar um remédio, que ele estava com dor de cabeça ali naquele momento. E eu tenho falado isso a todos que têm essa posição de autoridade, que Deus, onde Deus tem constituído, essa posição que compete a cada um de nós. Então, nossa função, irmão, o que nós temos que fazer? Orar, para que Deus forneça governantes, que trabalhe para tornar possível nós, como crentes, toda a humanidade, a viver uma vida tranquila, sossegada, em toda a piedade e honestidade. Até nisso o versículo fala, para que nós possamos ter uma vida tranquila. O apóstolo Paulo fala a Timóteo, uma vida a piedade e honestidade, em toda piedade e honestidade, para que isso possa ter um bom governo, para que esse governo possa ser honesto, porque ele sendo honesto, ele sendo verdadeiro, ele vai transmitir isso a toda a nação, e assim também nós vamos poder ter uma vida tranquila e sossegada. Compete a nós votarmos, sim, mas toda autoridade, todo governo é constituído por Deus. Porque tudo isso é agradável e apropriado aos olhos de Deus, essa nossa atitude. Deus não concorda com a atitude do governante que não governam bem, que não tem temor de Deus, que não tem princípio de sabedoria.
Deus não concorda, mas Deus estabeleceu ele ali, porque Deus também tem um propósito. Eu tenho falado muito de Apocalipse. O livro de Apocalipse é fato consumado. Aqui vai ter o anticristo, que ele vai tomar posse do poder ali de Israel, vai sentar no trono em Jerusalém, é onde Deus determinou e vai endossar a ele sentar naquele trono. Nós queremos? Não. Mas é a vontade de Deus. Sabe, irmãos, eu tenho falado muito sobre vontade e desejo. O meu desejo é que o governante A ganhe. E tem outra pessoa que tem o desejo que outro governante assuma o poder. E quando você vai no dicionário e olha sobre desejo, é uma coisa. Vontade é outra coisa. Então nós devemos tomar cuidado. O meu desejo é que aquele candidato ali ganhe. O meu desejo é aquele outro. Mas e a vontade? De quem prevalece? Por quê, irmãos? Você olhando no dicionário, desejo, sabe? O significado de desejo. No dicionário fala o desejo, o significado é aquele que se deixa dominar pelo seu desejo. Ele é cobiçoso. Que está convencido a fazer alguma coisa. Esse é meu desejo. Que contém ou é instigado pela cobiça. Isso está no dicionário, a palavra desejo. O que é desejoso, né? Desejo intenso de conseguir algo. Aquilo é obstinação. É um desejo desmedido que pode acabar com alguma amizade. Olha só como que é muito forte. Esse desejo, ele passa a ser cobiçoso. É algo da natureza da minha alma aqui, caída. Esse desejo. E a vontade. E eu fui ver a vontade no dicionário. A palavra de Deus que fala da vontade. E vontade, ele é também uma determinação, um sentimento que leva uma pessoa a fazer alguma coisa, ou buscar os seus objetivos. É a faculdade, é a capacidade onde você tem um poder de fazer ou não fazer determinadas ações, né? Então, essa vontade é a capacidade que todos nós, seres humanos, temos de escolher, de decidir sobre fazer alguma coisa ou não. E Deus, quando formou o homem, Ele criou esse homem com essa vontade, essa habilidade no interior, aonde nos impulsiona a realizar ações, a fim de alcançar nossos objetivos, nossos desejos. Mas, infelizmente, irmãos, desde a queda, o nosso querer, essa vontade, ela foi corrompida. Então, nisso a gente tem que tomar cuidado dessa vontade. Porque nem sempre a nossa vontade também é boa. Por isso que nós devemos compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Para vivermos de uma maneira harmônica com a vontade de Deus, qual é a vontade, Pai? Então, como nós dizemos, já disse ali para vocês, do querer e a vontade dele, que todos os governantes façam um bom governo, que façam o bem. E lá em 1 Pedro 2,15 diz que, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Eu acabei de dizendo aqui, pois é da vontade de Deus que vocês, praticando o bem, aqueles que têm falado algo que você não quer ouvir, mas você pratica o bem, os frutos do Espírito Santo, você possa silenciar a ignorância dos insensatos. E lá em Efésios 5,17 diz, portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. E eu tenho outros versículos, mas vou já estar encerrando aqui.
E o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar. Jesus Cristo ali ensinando aos discípulos como nós devemos orar. E ele ensina a oração do Pai Nosso. Mas pastor, eu não sei. Então ore o Pai Nosso. Ore o Pai Nosso. E lá Mateus 6, 9, 10 diz assim, o Senhor Jesus Cristo, vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Senhor, os seus terreiros estabeleça aqui dentro de mim. E seja feita a tua vontade na minha vida. Assim na terra como no céu. Não a minha vontade, porque a minha vontade é outra. Muitas vezes a minha vontade é fazer de outra maneira. Tem aqui um versículo que eu não vou deixar de ler, que está lá em Pedro 3,17. 1 Pedro 3,17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Está entendendo, irmãos? É melhor sofrer por fazer o bem. O salmista Davi, lá em Salmo, ele fala assim, que os bons sempre sofrem. Os maus não sofrem. Você pensa que os maus sofrem? Não. Por que os maus não sofrem e os bons sofrem? Porque os bons, ele é paciente, ele é longânimo, o bom suporta, e o outro vai cuspir na cara dele, ele vai sofrer. Muitas vezes é um sofrer. Os maus não sofrem, porque se alguém faz um mal para outro mal, ele vai lá e o desaforo, porque o meu é olho por olho e dente por dente. Você me fez o mal, eu também vou fazer o mal a você. Mas Deus não está nesse negócio, irmão. E o salmista Davi, ele fala que os bons sofrem, os maus não. Os maus vão lá e resolvem o problema dele. Pronto. No meu coração está resolvido. Mas os bons não. E aqui, 1 Pedro 3,17 diz que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. E Jesus, eu quero estar encerrando lá em Lucas 22, 41, 42. Jesus também, ele dá-nos exemplo, nos deixa um exemplo. E ali Jesus se afastou. Jesus tinha ensinado a orar o Pai Nosso aos discípulos. E Jesus teve que passar por essa experiência também. Ele ensinou os discípulos a orar, né? Que seja a tua vontade. E ali naquele momento, Jesus ali saiu a pequena distância, sabendo da sua morte, o sacrifício ali na cruz. Jesus Cristo se ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, eu não quero beber esse cálice. Pai, eu não quero passar por esse sofrimento, Pai. Pai, eu não quero. Quer dizer que eu vou ter que morrer por Eliseu, eu vou ter que morrer por aquele que me ignora, aquele que me desprezaram, me humilharam, aquele que bateram em mim, que me ignorou, me fez o que fez contra mim, falaram mal de mim, a família que o desprezaram, não deram valor para Jesus, aqueles que estavam em sua volta, porque Jesus só fez o bem. E Jesus Cristo fala assim: Senhor, Pai, se queres, afasta de mim desse cálice. Eu não quero participar desse cálice, eu não quero beber desse cálice, da tua ira. Mas Jesus continua, o versículo fala: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que não seja o candidato e a minha vontade é esse, mas Senhor, não faça minha vontade, eu quero que prevaleça a sua vontade, Pai. Que o candidato ao governo seja feita a tua vontade. É isso que a igreja tem que despertar, para que possa ser feita a vontade do Pai. Porque muitas vezes nós estamos clamando para que seja a nossa vontade, o meu desejo.
Mas nós não temos pedido se é da vontade do Pai. Se nós orarmos e clamarmos que seja feita, Jesus falou para Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu não quero passar, se o país vai passar por algo assim, ou desse jeito que você está pensando, eu não quero sofrer. Eu não quero passar por isso, Pai. Mas, contudo, entretanto, porém, que não seja feita a minha vontade. Eu quero que prevaleça a sua vontade, Pai, prevaleça a sua vontade, porque o Senhor sabe o que vai ser melhor. Nós sabemos o que o Senhor tem preparado para nós. Só o Senhor sabe. Nós não sabemos. E que cada um agora, vocês possam... Eu tenho orado muito, e eu tenho pedido para a igreja, lá na igreja ali, como pastor, eu não tenho falado, vocês têm que votar no A ou no B. Mas eu tenho falado que vocês possam ter discernimento e entendimento, que vocês dobrem os joelhos e orem para que Deus possa estar iluminando a cada um de vocês, para que vocês possam votar. E que seja a vontade do Pai, não a sua, não a minha, que prevaleça a vontade do Pai. E então que nós possamos estar orando e ter esse coração, irmãos, e que está próximo e você vai depositar o seu voto, né? O seu voto ali, naquele dia. E que na hora de você depositar, não esqueça de orar, que prevaleça a vontade do Pai. Porque, como eu disse, né, é uma procuração, você tem que pensar bem antes de dar esse poder, a outra pessoa. Pense bem antes, porque a pessoa pode roubar de você a sua paz, a sua alegria e deixar a gente numa situação bem difícil. Tudo isso porque você deu um voto de confiança, não orou, não joelhou, mas não esqueça que o candidato que ganhar nessa eleição, que for eleito, não esqueça que você deve orar que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Que Deus abençoe a sua palavra, irmãos. Eu estendi agora, né? Um pouquinho mais, eu fiquei 1 hora, não sei se é tudo isso. Marcos, eu estou passando o tempo, desculpe, depois que você voltar aqui. Não era eu, era a irmã Regina, que era para estar ministrando a palavra. Que o Senhor guarde e proteja a vida dela. Eu quero... Pastor Edmir também está nos acompanhando ali no Portal da Fé. Meu irmão Vitor, que Deus abençoe. O pastor Vitor, ali do Monte Sião. E, então, nossa irmã Arlene. E que Deus abençoe a vida de cada um. E nossa irmã Conceição, e que está nos acompanhando também, né? E a nossa irmã Roseli, que Deus abençoe a vida de vocês, né? E que está nos acompanhando agora, esse tempo junto, né? E quem mais aqui que está nos acompanhando? Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos, né? Deixa eu ver aqui, né? Nossa irmã Roseli, Simão Vitor, Guilhermo Flores, ali de Porto Soares. Deus também te abençoe, irmão. Logo, logo quero combinar com você, Guilherme, quero estar aí em Porto Soares também. Marco falou para mim estar aí com vocês, participando, né? Um tempo aí com vocês, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, Arlene, a cada um, né? Nosso irmão Pablo, mais uma vez, Deus abençoe a vida de vocês. E que cada um, Adenilson Silva, é isso aí, Adenilson, Romanos 13:1, né? Nós lemos que todo governo é constituído por Deus, amém? Né? Que Deus abençoe a sua vida, cada um que está nos acompanhando. Um beijo a todos, que Deus
dê uma noite tranquila, que Deus abençoe a vida de vocês. E que eu quero estar orando agora, né? Eu quero estar orando nesse momento por vocês. Pai Deus Todo-Poderoso, soberano, dentro da tua soberania, dentro do teu altar, sabemos que não cai um fio de cabelo sem a tua permissão. O Senhor que está no controle de tudo, Senhor, do tempo, da chuva de hoje que caiu, e que o Senhor está no controle de tudo, Senhor, e também no controle da nossa vida, e que o Senhor possa estar nos iluminando no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, nossa casa, na igreja, Senhor, que nós possamos fazer a tua vontade. Pai, nesse tempo onde nós estamos falando, onde que o mundo está passando por esse momento difícil, o nosso país, que nós possamos ter discernimento e entendimento, para elegermos aquele, Senhor, que elegemos não, que o Senhor vai eleger, o Senhor que vai colocar, vai fazer a tua vontade, mas que nós vamos dar esse voto de confiança, que nós temos esse papel tão importante que o Senhor vai colocar no nosso coração, porque é o Senhor que também coloca no nosso coração quem nós vamos votar. Então nós vamos estar ali votando e que prevaleça, Senhor, a tua vontade e não a nossa. Abençoe cada um, nos dê uma noite tranquila, que os seus anjos estejam nos protegendo, nos cuidando. Que abençoe a cada um que esteve acompanhando, aquele que ainda vai acompanhar, aquele que vai ouvir da tua palavra. Abençoe nosso irmão Marcos ali, na sua saúde, na sua restauração, cuidando dele. Que logo, logo possa estar aqui de volta, na live, no toque do dia e também no seu trabalho. Ó Pai, no seu ministério também, a cada um. Pai, eu te peço tudo isso, eu te agradeço a minha vida, o meu ministério, a minha casa, a minha família. Eu te peço, cada um que está nos acompanhando e abençoando a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Um beijo a todos. Deus abençoe.